Olá, gente, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, esse é o vídeo de segunda-feira. Estou aqui para gravar um vídeo para vocês, né, no canal do YouTube. Para aqueles que são novos aqui, eu sou a Jeane Rocha, sou missionária e tenho esse canal. Além desse canal, nós temos um outro canal que é o Missões em Família. Você também pode se inscrever. Você que está chegando aqui agora é convidado para se inscrever no nosso canal, tá bem? Clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Isso aí vai estar nos ajudando muito para que o YouTube venha estar recomendando os nossos vídeos. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Que eu estou a meditar. E nós vamos falar essa semana dessa palavra. Não só hoje, segunda-feira, mas no outros dias também. É acerca da passagem que está no livro de Gênesis 13, que é o episódio de Ló e Abraão e Ló, na verdade, né? Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação, né? E não podia ter filho, e ele tinha seu sobrinho Ló. E Abraão obedeceu, largou tudo e seguiu a ordem de Deus e levou consigo seu sobrinho Ló. Em um determinado momento, a terra que eles habitavam, tanto Ló quanto Abraão, eles tinham pastores que cuidavam do rebanho. E em um determinado momento, o local onde eles estavam se tornou pequeno. E começou a haver atrito, briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E para que não houvesse problema, o que é que Abraão disse? Nós somos parentes. Para que não haja problema entre mim e ti, nós vamos nos separar. E deu a Ló a opção de que ele escolhesse o local. E disse a Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. Escolha para onde você quer ir. Abraão deu a Ló o direito de escolher o caminho que ele ia seguir. Pois bem, Ló, olhando para as campinas, percebeu que elas eram verdes, bonitas. A Bíblia diz que as campinas de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, era como um jardim de Deus, ou seja, era um lugar aparentemente maravilhoso. E Ló, vendo o aspecto daquele lugar bonito, logicamente escolheu Sodoma e Gomorra e foi para lá. Porém, aquele lugar era um lugar que habitavam homens que eram homens profanos, carnais, homens que faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus. E o que aconteceu? O pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus. E Deus enviou anjos para avisar a Abraão. Por que avisar Abraão? Porque como Abraão era amigo de Deus, como Deus tinha uma promessa de prosperar Abraão e a sua descendência ser como as estrelas do céu e como a areia do mar, Deus disse que não ia ocultar, não vou ocultar de Abraão tal coisa. E Deus falou para Abraão que ia destruir. Abraão, logicamente, tinha o seu sobrinho Ló na cidade e intercedeu pela cidade, porque eram vidas, eram pessoas, o seu sobrinho estava lá, a sua sobrinha, né, que era a esposa de Ló, também estava lá, esposa de Ló, melhor dizendo. As filhas de Ló estavam lá. Inclusive, as filhas de Ló já tinham compromisso, tinham nos noivos delas, né, futuramente, se assim fosse, né, corresse tudo bem, estariam até se casando naquela cidade. Mas, infelizmente, o desfecho da história não foi bom. Por quê? Porque os anjos chegaram ali
na casa de Abraão. Teve uma situação muito complicada, que aqueles homens eram tão cruéis, que os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos, né? Só que o Senhor, os anjos cegaram aqueles homens, e vocês podem encontrar isso na Bíblia, do livro de Gênesis 13 até o 19 e 20, vocês vão encontrar essa história. E aí, o que aconteceu? Ló não deixou, e os anjos também são seres espirituais, não precisava nem da ajuda de Ló, pelo contrário, Ló que precisava da ajuda dos anjos. E os anjos, eles foram ali para buscar Ló e a sua família. Voltando mais um pouco atrás, quando Abraão soube que que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, ele começou a interceder. Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruiria aquela cidade? O Senhor disse, não, Abraão, não destruirei. Se houver 45 justos, o Senhor destruirá aquela cidade? Não, Abraão, não destruirei. Mas se houver, Senhor, 40, o Senhor destruiria aquela cidade? Não, Abraão, não destruirei. E se houver 30, Senhor, destruirá aquela cidade? Não, Abraão, não destruirei. E se houver 20, Senhor, o Senhor destruiria aquela cidade? Não, Abraão, não destruirei. E se houver 10, Senhor, o Senhor destruiria aquela cidade? Não, Abraão, não destruirei. E Abraão se calou, porque naquela cidade não tinha nem 10 justos. E nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas com base nesse texto. Abraão tinha a bênção, né? Tinha uma promessa de Deus. Ló foi abençoado também, consequência da bênção de Abraão. Porém, houve aquela briga, e ali naquela ocasião, nós não vemos Ló tentar ficar com Abraão, que eu gostaria de ficar do lado da bênção, né? Se eu sei que a pessoa é abençoada, tem uma promessa de Deus, eu quero ficar perto da bênção. Ele tinha que fazer uma escolha, inclusive foi uma decisão, partiu, né, de Abraão, vamos nos separar, porque os nossos pastores estão brigando. Só que você não vê na história Ló se esboçando nenhum tipo de vontade de ficar junto, como a gente vê na história de Ruth e Noemi, que Ruth disse, eu não vou me afastar de ti, onde você for, eu irei, onde pousares, pousarei. No caso de Ló e Abraão, no caso de Abraão e Ló, a gente não vê Ló demonstrando interesse de ficar junto com o seu tio. Ele foi, só que o problema não está nele ter ido embora, seguido a vida dele, que ele tinha o direito de seguir a vida dele. Porém, o problema está nas escolhas que ele fez, né? E nós vamos falar hoje sobre as escolhas que nós temos que fazer na nossa vida, tem que ser baseada na vontade de Deus. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser é. Então nós temos que orar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus graça, direção. Se não temos certeza, não tomamos nenhum passo, não demos nenhum passo, porque as nossas escolhas têm consequência. Na vida de Abraão, na vida de Ló, teve consequência. Ló teve uma consequência desastrosa. Por quê? Porque ele viu o seu lar, sua casa sendo destruída pelo fogo e enxofre. Ele viu coisas que ele não precisava ter visto, porque não soube escolher o caminho correto. Ele viu, olhou pela sua própria carne, pelo que os seus olhos, né? A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o final deles são caminhos de morte. Então nós temos que pedir a Deus que nos ajude a escolher, nos ajude a tomar decisões. Sabemos que na vida, todos os dias nós temos que tomar decisões, que caminho nós temos que seguir. Se nós vamos entrar ou não numa via, se vamos dar passagem, se não vamos dar passagem. Nós temos que tomar decisões se a gente vai aceitar uma proposta de alguém, de um trabalho, de um negócio, de um convite, até de uma viagem, de um lazer. Estamos sempre em constante necessidade de tomarmos decisões.
Mas nossas decisões têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Porque se não estiver alinhada com a vontade de Deus, pode gerar em nós frustrações, decepções. Outra decisão, muitas vezes, mudar de cidade, mudar de país. É uma decisão importantíssima que nós temos que tomar, mas nós temos que fazer tudo na direção de Deus. Por quê? Quando você faz tudo na direção de Deus, você tem dele o respaldo que vai dar certo. Não, isso não significa que não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter luta, vai sim. Mas você vai ter a certeza de que ele tá no comando, que ele tá no controle. Então, isso é isso, gente. Alguns dias dessa semana nós vamos falar sobre essa passagem bíblica de Gênesis 13, que fala a respeito de Abraão e Ló, seu sobrinho, de Sodoma e Gomorra. O tema dessa série, né, que vai ser alguns dias, será Não Olhe para Trás, tá? Porque nós temos muita coisa para falar acerca disso. Vocês sabem que a mulher de Ló, após o anjo, os anjos, né, pegarem ele, pegou pela mão e tirou ele de lá, porque ele estava muito preocupado, muito, com certeza, alvoroçado. Imagine, você está diante de um incêndio que vai tomar conta da sua casa e você quer pegar o documento, quer pegar isso, quer pegar aquilo, mas o mais importante é você salvar a sua vida. E os anjos, Deus não ia destruir a cidade enquanto Ló não saísse de lá. E a ordem foi: não olhe para trás. Foi essa a ordem de Deus através daqueles homens. Não olhe para trás. 19, 17. Não olhe. Gênesis 19, 17. Havendo levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Porém, a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas por que ela olhou para trás? Né? O lugar que ela estava. Será que aquele lugar que ela estava já tinha, né, ganhado um espaço no coração dela? Pergunta. Será que a decisão de Ló de ir para Sodoma e Gomorra prejudicou a sua família? Outra pergunta. Então, as nossas decisões também influenciam na nossa família. Pode influenciar na nossa família. Pode trazer um desfecho desagradável para a nossa casa. Então, é isso, gente. Não olhe para trás. Se Deus te tirou de uma situação complicada, imagine, ele já tinha escolhido errado. Abraão intercedeu. O Senhor enviou os anjos para tirar Ló de lá. E Ló já tinha tido a segunda chance, né? Nem sempre a vida dá pra gente segunda chance. E ele, mesmo assim, a esposa dele olhou para trás. Às vezes nós somos mais fortes, mas quem está conosco? Será que tem estrutura para suportar nossas escolhas? Então, nós temos que pensar sobre quais escolhas nós temos que fazer para que a nossa família não sofra as consequências das nossas escolhas, para que a gente não sofra as consequências das nossas escolhas, tá bem? É essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Não olhe para trás, confia que Deus tem uma direção certa, na hora certa para a sua vida. Pode até parecer que está demorando, mas não está demorando. Já tem um dia e a hora de acontecer. E vai acontecer, tá bem? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.